Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos! Uau! Já chegamos à nossa lição de número 9 da nossa revista maternal. Ai, que legal! Esta revista está linda, maravilhosa. Você está gostando, não é? Aliás, a revista do Programa de Educação Cristã Continuada do Maternal tem como título Jeremias, o mensageiro de Deus. Ele falava para o povo tudo que Deus mandava ele falar para as pessoas, para os reis. É isso que a gente tem estudado, não é? Mas hoje, Jeremias vai contar uma boa notícia para os amigos dele que estavam lá longe, sabe? Pois é, um recadinho de Deus para as pessoas que estavam longe. Mas espera aí, nós podemos pensar, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar Jeremias capítulo 50, dos versículos 4 e 5, que são exatamente esses dois versículos que nós vamos usar como base para a nossa história de hoje com as crianças do maternal. Mas é lógico, quando eu preparo todo o material, quando eu me preocupo, assim como você se preocupa também, em mostrar para as crianças, porque elas precisam do concreto, de algo que elas possam participar, pegar, ver as coisinhas fofinhas. Tudo isso faz parte do processo de ensino e com certeza o aprendizado será, olha, muito legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aliás, papai e mamãe são os primeiros professores de tempo integral. É por isso que na revista sempre eu começo dizendo assim: olá, pais e educadores. Exatamente. Papai e mamãe são os primeiros professores dos seus filhos, né? Depois vem o professor da igreja, os professores da igreja, da escolinha, da creche, seja lá de onde for, não é? Então pronto, mas vamos lá, porque todos nós estamos assim, ó, unidos, compartilhando muita coisa gostosa da palavra de Deus, do livro de Jeremias. Vamos à nossa lâmina de hoje. Olha aí, a nossa lição é de número 9 e tem como título Caminho de Volta para Deus. Uau, que bacana! E olha o nosso objetivo, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus nos ama, mesmo quando fazemos coisas que o deixam triste. É isso mesmo. O amor de Deus não muda, né, gente? Ainda bem, né, que não muda, né? Vamos lá, então. Vamos ao nosso versículo que a gente chama de guardando no coração. O que nós vamos sempre repetir para a nossa criança do texto bíblico? Olha o que diz. Ele cuida de vocês. Isso está escrito lá em 1 Pedro 5,7. Isso mesmo. Ele cuida de vocês. Ele quem? Papai do céu. Deus, Jesus. Lembra que já conversamos várias vezes sobre isso, que tudo que eu me refiro, ou quando eu me refiro a Deus, a Papai do céu, eu mostro para minha criança o meu boneco fofinho, gostoso de pano, Jesus, não é? Então pronto, porque Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, não é? Então pronto, tudo que eu falo de Papai do céu, de Jesus, de Deus, de Senhor, eu estou me referindo ao mesmo personagem, tá certo? Então, quando diz, olha, ele cuida de você, viu, bebê? Então, você mostra o personagem Jesus. Quando você também repete esse versículo para as crianças de 2 a 3 anos, olha, sabe quem cuida de você? Você sabe o nome dele? Olha, Jesus! E a criança vai identificando o personagem de várias versões, né? Engasguei, mas é assim mesmo, sabe, gente? Então, vamos lá. Versão Jesus, bonequinho de pano. Versão Jesus fofinho, olha que coisa mais gostosa. Aí você pode dizer, eu não tenho nenhum nem outro. Pega um bonequinho, veste assim com as roupinhas nesse tipo aqui, ó, branquinha, com essa faixa, identifica o personagem. Você já tem o seu Jesus aí, seu personagem bíblico, combinado assim? Vamos lá? E aí,
Quando eu digo Ele cuida de vocês, eu posso demonstrar esse cuidado. Sabe como? Eu vou, posso encapar uma caixa de papelão, ou se você tiver uma caixa como essa, olha que legal essas caixas aqui, a gente já encontra prontas, né? Compra assim aí pelo mercado, aí você pode colocar, não é? Aquele menininho, olha que legal. Você pode colocar a menininha e você diz, olha, Deus cuida de você quando você vai para a escola, quando você vai passear com o papai e a mamãe, quando você vai em qualquer lugar, Deus cuida de vocês. Que legal, viu? Você já está demonstrando para os seus pequeninos. Bacana, não é? É isso aí. Use a sua criatividade. Você pode encapar uma caixa de papelão bem legal e fica super divertido e as crianças aprendem brincando. Agora eu quero contar para vocês o que a gente traz de proposta aqui na nossa revista sobre os recursos didáticos da nossa história de hoje. Além da Bíblia, que sempre é bom você tê-la por perto para as crianças entenderem que o que você conta para elas está aqui na palavra de Deus. Combinado assim? Depois, bem no início aqui da revista, a gente traz aqui o QR Code, aliás, com 2, tá bom? Aonde eu mostro para vocês, olha só, vou mostrar aqui, olha que legal, olha. Deixa a câmera pegar aqui, tá vendo esses 2 QR Code? Você tem acesso às figuras, todas as figuras desta revista. Você pode baixar, você pode imprimir, pronto, já tem o material. E o outro QR Code para você acessar nossas vídeos aulas do maternal, de juniores, do jardim, tá bom? Toda a nossa equipe está aí preparando sempre vídeos aulas para poder ajudar o teu ministério, o teu ensino da palavra de Deus para as crianças. Legal, não é? E aí, imprimiu as figuras, a nossa figura de hoje, olha só, Jeremias, depois eu tenho aqui vários personagens, tá de cabeça para baixo, olha só, vários personagens dizendo aqui, representando o povo de Deus que morava lá longe, tá bom? E agora eles irão estar de volta, vamos lá, né? A nossa história. E aí eu já recortei, já preparei um cenário legal aqui para a criançada participar da turminha de 2 a 3 anos. Eu fiz aqui um cenário de feltro para representar um caminho. Coloquei umas folhagens que, olha só, que legal essas folhagens aqui, gente. Isso aqui é TNT, verdinho, com viés. Eu fiz esses raminhos que você pode convidar as crianças a montar um cenário de caminho, de viagem do povo que estava retornando da Babilônia. Olha que legal! Para cada uma das figuras eu aproveitei rolinhos, sabe aqueles cilindros de papel filme, de papel alumínio? Você corta em capa de emborrachado papel e aí você coloca e fixa atrás das figuras e todas irão ficar em pé com facilidade e as crianças não irão atrapalhar a sua história, elas irão participar. Você pode entregar cada uma e montar o cenário. Que história legal, será super divertido. Outra ideia para enriquecer o cenário é você fazer, sabe o quê? Olha, pegadas com os próprios pezinhos das suas crianças. E olha que divertido. Olha, para você ver que olha que fofura. Eu pedi que um pequenininho ficasse em pezinho na folhinha de papel ofício. E aí eu fui contornando com o pincel. Gente, olha que legal. Depois passei para um papel coloridinho. Oh, que coisinha mais fofa! E você pode encher o cenário, a sala de aula de pegadinhos assim, ó, de pezinhos, de pegadas. Ai, que bacana! E deles próprios, eles irão curtir de montão isso, tá certo? Deixa sua aula bem legal, bem prazerosa, bem gostosa, porque isso prende a atenção dos seus pequeninos. Vamos lá, a nossa história de hoje para os nossos bebês. Vamos!
Aproveite tempo em que ele está de barriguinha cheia, tranquilo, ou na cadeirinha, ou sente com o seu bebê no chão. Nunca coloque o bebê sentado em algum canto e fique distante não, tá? Fique ao lado do bebê ou com ele no colo, olhe nos olhos do bebê e você vem e mostra para o bebê quem? Jeremias, olha só o nosso boneco fofinho. Oi, Jeremias, tudo bem? Pois é. Aí você diz, vamos dar um abraço em Jeremias? Permita que o bebê dê um abraço nessa coisinha fofa, gostosa, mesmo que ele pendure assim, ó, de cabeça para baixo. Não tem problema, tá certo? Deixe o bebê se divertir com o personagem. E você diz assim, olha, alguns amigos de Jeremias estavam morando em um outro lugar e Deus conversou com Jeremias, foi? E disse assim, Deus conversou com Jeremias e disse, Jeremias, eu sei que aquelas pessoas estão bem longe, mas elas irão voltar para casinhas delas e para Papai do Céu. Uau, que notícia maravilhosa! E sabe que isso aconteceu de verdade? Foi, Jeremias, as pessoas voltaram. Ai, que legal. Ai, Papai do Céu é maravilhoso. Um beijinho em Jeremias. Legal, obrigado, Jeremias. Ele era o mensageiro de Deus, né? E as pessoas ficaram muito felizes. Aí você permite que ele brinque com um personagem. Simples assim, conversando com o seu bebê, você ensina a palavra de Deus, tá bom? Agora, para a criança de 2 a 3 anos, gente, é muito legal. Aí eu posso sentar, perguntar quem pode me ajudar a contar uma história linda que está aqui na palavra de Deus. E você diz assim, era uma vez um povo que tinha se perdido e morava lá longe, longe, longe. E aí um dia Deus conversou com Jeremias e Deus disse assim, Jeremias, eu sei que aquelas pessoas estão bem longe, mas elas irão voltar e procurarão por mim, o seu Deus. Uau! Jeremias ficou tão feliz, gente, mas tão feliz, que ele foi contar tudinho para aquelas pessoas, isso mesmo. E eles disseram, vamos voltar para o nosso Deus, vamos procurar o caminho certo. E sabe de uma coisa? Eles um dia, voltaram lá da Babilônia e eles voltaram para a cidade deles. E que legal! Deus abençoou a volta, a viagem deles. O caminho de volta para a terra deles e também para Deus, porque o coraçãozinho deles também estava distante. E eles entenderam que é importante ter Papai do Céu no coração e amá-lo acima de todas as coisas. Ai, que bacana, que coisa linda! Jeremias deu esse recadinho porque ele era o mensageiro de Deus e as pessoas confiaram em Deus e aconteceu. Que história linda, não é? Agora que tal a gente falar com o Papai do Céu? Aí você pede que todos fiquem com a mãozinha assim, porque a gente vai falar com o Papai do Céu e você fala e pede que eles repitam. Querido Deus, venho te dizer que eu te amo. Como é bom dizer a Papai do Céu que o ama, não é? Joia demais, muito legal. E agora, a nossa atividade que nós não podemos esquecer, atividades. Nós podemos cantar, enquanto você organiza o material das suas atividades, você pode cantar para eles, caminhando vou para Canaã. É muito legal, com palminhas, com fantoches. Faça isso que será bem divertido e tudo isso ajuda a fixar, né? A guardar na mente deles e no coraçãozinho
a história da palavra de Deus, tá? Agora olha a nossa lâmina, que legal. Na nossa atividade da revista do aluno, nós trazemos aí como proposta para os bebês e para a turminha de 2 a 3 anos, uns desenhos tão lindos, tão fofos, que elas vão entender no coração. Que lindo! Colar pedacinhos de papéis coloridos, contornando o coração e colorindo a figura, tanto para as crianças, os bebês para colorir a figura, quanto para as crianças de 2 a 3 anos, com essa atividade que estimula a coordenação motora, tá certo? Agora, olha, gente, alguns professores me perguntam assim, dizem, mas olha, como que eu vou, ou o que eu vou fazer com a minha criança, já que o tempo de história é sempre curtinho, músicas, mas eu ainda tenho muito tempo com elas. Você pode aproveitar e desenvolver atividades pedagógicas que vêm estimular a coordenação, percepção, trabalhar números, quantidades, uma série de itens muito importantes para o desenvolvimento dos nossos pequeninos. E eu trago para vocês estas lâminas aqui, olha só, bem simples de fazer. Deixa eu colocar para cá, deixa eu afastar aqui para ficar melhor, para você visualizar, tá bom? Então vamos lá, olha que legal, eu fiz aqui muito simples, olha, de emborrachado, com plaquinhas de papelão, eu plastifiquei com durex largo e eu coloquei o número e a quantidade de elementos. Eu posso distribuir várias plaquinhas, dependendo da quantidade de crianças que eu tenho em minha sala, uma plaquinha para cada um. E aí eu posso ensinar, não é, os números. Olha, número 2, quantos aqui eu tenho? 2, que cor? Amarela, verde. Ai, que legal! Quem sabe me dizer, ou junto comigo, esse número 3? Vamos contar? 1, 2, 3. Uau, que bacana! Eu tenho outra lâmina. Olha, o número 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quem pode colocar por outro lado? Aí a criança participa com você. 1, 2, 3, 4. Viu? Simples. Atividade simples que você pode confeccionar. Que, aliás, se você tiver um pincelzinho como este, olha só, de que pode apagar também, eu posso escrever aqui 2. Que legal! E depois a própria criança vai apagar. Olha só, você está ensinando uma série de conceitos para a sua criança referente à sua história. Isso ajuda a fixar. Ah, bom, né? Mãos à obra, que Deus abençoe. Vamos lá, gente, vamos fazer isso, porque nossas crianças vão curtir de montão e a sua criança vai ficar já ansiosa para o próximo encontro, estar na sua companhia, porque ela sabe que vem novidade por aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu também vou te aguardar ansiosa na nossa próxima videoaula, onde a gente compartilha outras ideias acerca da palavra de Deus e do nosso material da revista Jeremias, o Mensageiro de Deus. Um grande abraço, eu te espero. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida família, todos que nos assistem. Nós sabemos que as crianças são o bem mais precioso de Deus, da família e da igreja também. Por isso que nós aqui, como professores da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui com muita alegria para realizarmos mais este trabalho no domingo que vem. Cada domingo é um domingo muito especial para as nossas crianças. Por isso, esse tempo tem que ser dedicado, tem que ser feito com amor para o Senhor, tá bom, professor? E é muito bom saber que você tem acompanhado as videoaulas aqui pela Rede Boas Novas. Isso é uma grande bênção.
Quantos professores, quantas igrejas gostariam de ter essa oportunidade? Mas o Senhor tem dado a nós esta oportunidade. Então vamos louvá-lo, vamos exaltar o nome dele, vamos aproveitar este tempo bom de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, professor, a gente valoriza as coisas quando a gente perde. Aí é um pouco tarde, né? Mas vamos aproveitar que esse é o tempo de Deus para todos nós fazermos de qualidade o nosso trabalho para Jesus. Vamos agora abrir a nossa revista. Nós somos da revista Jardim de Infância. Nós estudamos essa revista com as crianças de 4 a 6 anos. Então, pegue a sua revista e vamos folhear e vamos ver o que nós temos de novidades para o dia de hoje. Vamos lá abrir na lição de número 9 e acompanhe conosco esta leitura. Vamos lá? Tema: Jeremias e a resposta de Deus. Encontrando o tesouro, Jeremias capítulo 42. Guardando no coração diz assim: ore ao Senhor teu Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Jeremias capítulo 42, verso 3. O objetivo da nossa lição diz assim: mostrar que as nossas orações serão respondidas quando obedecemos à voz de Deus. O Vamos Louvar, temos 2 sugestões muito bacanas que diz assim: ao orarmos, e o outro louvor, Jesus me ensina a orar. As orientações importantes. O tema da lição de hoje ressalta a importância de acreditarmos que Deus ouve as nossas orações quando estamos dispostos a obedecer à sua vontade. Para iniciar a aula, convide as crianças para juntas fazerem a oração do Pai Nosso. É muito importante que esta oração faça parte da vida delas. Utilize bonecos ou cartazes em posição de oração para reforçar essa verdade. Providencie rostinhos ou coraçõezinhos tristes feitos de papel para demonstrar a tristeza de Jeremias pelo pecado do povo. Providencie também os vídeos musicais para enriquecer e reforçar o conteúdo estudado. Faça o seu melhor e seja uma bênção. Uau! Seja uma bênção. Faça o seu melhor. Essa recomendação ela é sempre em bom tempo. Ela é sempre oportuna, porque é onde nós tomamos uma injeção de energia, né? Sabendo que Deus está contemplando o nosso trabalho e pronto para nos ajudar a fazê-lo, tá? E nós vimos aqui que nós estamos recomendando que o professor faça a oração do Pai Nosso. Esta oração que foi deixada por Jesus. Muitas vezes nós nunca oramos a oração do Pai Nosso que está na Bíblia e que Jesus disse: orareis assim. Então nós temos que também repetir com as nossas crianças, fazendo a posição das mãos e orando ao Senhor a oração do Pai Nosso. Então, nesta lição de hoje, não perca a oportunidade de fazer isso, tá bom, professor? Ou no começo, ou no meio, ou no fim da sua aula, faça isso, porque será muito bom as suas crianças sempre exercitarem o que está na Bíblia, o que Jesus nos ensinou a orar. Vamos agora verificar como ficou o guardando no coração. O guardando no coração é um momento precioso da nossa aula. Por quê? Como sempre falamos a você, é o momento de nós colocarmos na mente e no coração da criança um pedacinho da palavra de Deus. E nós escolhemos para hoje Jeremias, capítulo 42, verso 3. Vamos ler o que diz? Tem assim, ó: ore ao Senhor teu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Aí você vai fazer a leitura com seus alunos
bem pausadamente, porque as crianças estão naquela fase ainda de alfabetização, algumas mais, outras menos. Então vamos valorizar esse momento e vamos dar realmente a oportunidade dos menores também lerem conosco. Com certeza, todos, quase todos, podemos dizer, já conhecem as letras, né? E aí nós podemos fazer bem devagarinho. Ore, au. Aí então eles já vão se sentindo parte, né, de toda essa dinâmica da leitura. Tá bom, professor? Isto é muito importante. E aí a revista diz também para você evidenciar melhor esta verdade, leve bonequinhos em posição de oração, ou mesmo cartazes, ou mesmo as próprias mãozinhas das crianças, tá? Vamos lá, crianças, você peça para elas fazerem o movimento das mãos e dos olhinhos, ó, fechando os olhinhos. Por que fechar os olhos? Aí você vai aproveitar também, vai ensinar porque a gente fecha os olhos, para a gente ficar bem quietinho, sem ver nada e com a mente bem concentrada em Jesus. Aí vai ser um sucesso esse momento tão especial, onde você vai ensinar a palavra de Deus, memorizando no coração da tua criança, tá bom, professor? Vamos agora para o próximo passo, que é o momento mais esperado pelas crianças, principalmente, que é o momento da nossa história bíblica. Esse momento será esperado se você, professor, também fizer por onde. Se você também levar os recursos visuais, que isto é algo que tem que ser pontuado todo dia. Não vá ensinar suas crianças apenas com a Bíblia. A Bíblia é, com certeza, a principal ferramenta. Porém, para esta idade, elas precisam verificar tudo isso aqui, ó. Tá bom? Sem contar com a tua performance também, a tua alegria, a tua espontaneidade, né? A tua movimentação, a tua gesticulação, o teu rosto, o teu sorriso, tudo isso faz parte desse conjunto de situações que serão positivas para o aprendizado da tua criança. Vamos verificar como ficou a nossa história bíblica de hoje. Bem, a nossa história está começando e aqui estão as nossas dicas. Você já está observando quantas coisas nós temos aqui para encher os nossos olhos, quanto mais das nossas crianças. Então você vai começar a sua história de hoje lembrando que Jeremias foi livre de Nabucodonosor. Por quê? Porque quando ainda estava preso, Jeremias confiou na promessa do Senhor, que lhe dizia assim: eu o salvarei e você não morrerá. Uau, crianças, o Senhor prometeu isso para Jeremias e disse mais: você continuará vivo porque confiou em mim. Uau, Deus promete e cumpre o que ele diz. Deixe bem claro para as crianças essa verdade, que Deus cumpre o que Ele fala, tá bom? E aí você vai mostrar o cenário, você vai explorar com as crianças o cenário de Jeremias e dizendo que uma coisa de especial aconteceu com Jeremias, que nós já aprendemos em outras lições, que ele voltou para onde? Jeremias voltou para sua casa, porém, muitos continuaram lá na Babilônia, tá bom? Depois disso, você convide as suas crianças para conhecerem um novo episódio da vida de Jeremias, quando outra parte do povo foi para um lugar chamado Judá. Uma outra parte do povo de Israel estava em Judá e ali eles estavam sofrendo muito, tá? Por que eles estavam sofrendo muito? Também porque eles não ouviam o que Deus falava através do seu profeta Jeremias, tá bom? Na verdade, a Bíblia diz que eles fizeram um montão de coisas erradas.
Por isso estavam sofrendo as consequências dos seus erros. Aproveite este momento para também enfatizar esta verdade. Quando nós não obedecemos, nós sofremos as consequências dos nossos erros, tá bom? Aí você vai perguntar para as crianças: crianças, será que Jeremias orou para que Deus dissesse o que eles deveriam fazer? Porque eles perguntaram: Jeremias, por favor, nos mostre o caminho, fale com Deus, nós queremos saber o que fazermos. Claro que sim, claro que Jeremias atendeu a voz do povo, porque Jeremias amava a Deus, tá bom? Por isso ele disse assim para o povo: está bem, vou orar ao Senhor, como pediram, depois contarei tudo para vocês, o que Deus me falou, e eu não vou esconder nada, ok? Que legal, né? Assim, Jeremias orou. A Bíblia diz que Jeremias suplicou. Aí você tem esta figura de apoio aí na sua revista, que você vai mostrar Jeremias na posição de orando, falando com Deus, tá bom? E nesse momento também, para reforçar esta verdade, você poderá criar um segundo cenário, como eu criei aqui, com algo que eu já tinha. Você vai levar Jeremias para um lugar de oração. Sai com seu bonequinho e coloca Jeremias num local onde ele poderá falar com o Papai do Céu, contando para ele as necessidades do povo de Israel. O que eles queriam saber, se eles permaneceriam lá em Judá, naquela outra cidade, que não era Babilônia, em outro lugar, outro povo, uma parte daquele povo queria saber se eles continuariam lá ou não. Depois que Jeremias orou, sabe quantos dias Deus passou para dar resposta a Jeremias? Alguém pode me falar? Você sugere para as crianças darem a sua resposta, darem essa resposta. Quantos dias? Será que foram 2 dias, crianças? Será que foram 3? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jeremias, ele esperou 10 dias para que o Senhor lhe desse a resposta. E quando Deus lhe deu a resposta, o que foi que Jeremias fez? Ele ficou com a resposta só para ele, crianças? Claro que não, ó. Ele veio, você pode pegar de novo o bonequinho. Ele foi lá diante do povo, olha aí. E ele então foi dar a resposta que Deus havia dito para ele. E ele disse assim, olha: Deus disse para vocês permanecerem em Judá, que não tivessem medo, pois o rei da Babilônia, que estava ali pertinho, né, ele não iria fazer nada com vocês, porque Deus vai cuidar de vocês. Essa foi a resposta, que Deus iria cuidar deles onde eles estivessem morando. E aí você vai perguntar para as crianças, será que eles, o povo, ouviu a voz de Deus através de Jeremias? O que é que vocês acham? Gente, uma história com a participação das crianças tem um outro resultado. Se nós começarmos a falar tudo dando as respostas, não há participação e não há o quê? Crescimento, conhecimento. Então é necessário essa participação. Então você vai responder. Sabem o que eles fizeram? Sabe o que, quando eles ouviram Jeremias, sabe o que eles fizeram? Eles disseram: você está mentindo, Deus não disse isto. Nós não vamos fazer o que você está falando. Que triste! Com certeza Jeremias ficou muito triste e Deus também. Aí você vai para a conclusão e você vai dizer: assim como Deus falou com o seu povo através de Jeremias, Deus também fala, ó. Aí que figura é essa, crianças? Uma família. Sim, Deus pode falar com o papai, Deus pode falar com a mamãe para o nosso bem. Também Deus pode usar, quem é esse aqui? É o pastor ou o professor da escola bíblica dominical.
também pode ser um porta-voz de Deus para a nossa vida. E, principalmente, olha o que nós temos aqui na mão desta criança. O que é isso? A Bíblia Sagrada. Deus também fala através da sua palavra. Por isso, crianças, você vai dizer para elas, precisamos, ouvir e obedecer. Pronto. Aí Deus vai nos abençoar. Professor, a sua aula será uma bênção. Creia, se você pontuar cada situação de forma lúdica, as crianças irão aprender com certeza essa belíssima oração de adoração, de oração e de dependência de Deus, tá bom? Vamos agora para o próximo quadro da nossa revista. Bem, antes do encerramento, você, após a sua história maravilhosa, você vai fazer as atividades com as crianças. Atividades da revista do aluno, que estão maravilhosas, são apenas 2 exercícios e depois você vai fazer a atividade extra, que hoje a sugestão é bem simples, apenas tendo um quadro branco. Ah, professora, mas eu não tenho quadro branco na minha igreja. Faz numa cartolina, tá bom? Uma cartolina bem grande, onde você possa fazer bem grande essa sugestão aqui. Aí você vai fazer o exercício que está no quadro branco com as crianças, onde as pessoas, tá vendo aqui um desenho super simples que nós fizemos, você poderá fazer, qualquer um sabe fazer esse desenho. E aí você vai traçar 3 caminhos até a cidade de Judá, que era onde Deus queria que eles ficassem. Aí você pode observar que nós temos 3 caminhos, caminho 1, 2 e 3. Aí você vai começar pelo 1, lógico, né? Na sequência lógica dos números. Aí vamos lá, criançada, pega um pincel e aí você vai. Vamos ver aonde vai dar o primeiro caminho. Aí você vai, parou aqui, aonde tem uma barreira, não pode continuar. Então não é o caminho número 1. Vamos ver se é o 2. Aí você vai no 2, parou aqui em outra limitação. Não dá para continuar. Também não é o 2. Vamos ver se é o 3. Aí você vai, né? Você vai riscar com as crianças. Uau! É o caminho número 3. O caminho em que as crianças, né, junto com você, construíram para que o povo de Israel permanecesse na cidade de Judá. Que legal! Então a sua aula vai ser um sucesso com todas essas sugestões que aqui foram dadas. Mas, professor, desejo a você um sucesso no próximo domingo. E temos certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar capacidade para fazer a tua aula de uma forma muito, mas muito produtiva para a tua criança. Fica com Deus e nós aguardamos você na próxima videoaula. Um beijo no teu coração. Tchau, professor. Olá, queridos professores, que bom estar de volta com você, a paz do Senhor. Hoje vamos para a lição de número 9 dessa revista muito especial que estamos trabalhando com a turma juniores, que vai de 7 a 11 anos. A revista deste trimestre traz o tema Jeremias, o chamado de Deus. E hoje nós vamos para a lição de número 9. Já passamos da metade, né, do trimestre, já estudamos mais de 8 lições. Hoje vamos para a 9ª lição e ela está muito especial. Acompanha comigo. O tema da lição de hoje, lição de número 9, o povo recusa o conselho. E o texto bíblico se encontra onde? Jeremias, dos capítulos 42 até o capítulo de número 51. E agora, muita atenção, vamos para o objetivo, aquilo que a gente pretende alcançar ao finalzinho dessa aula, e é muito importante você se atentar para isso. Ensinar que mesmo diante do medo e da dúvida, devemos confiar na orientação de Deus e obedecer a sua palavra, pois Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Que legal, não é? E o Vamos Louvar traz uma canção conhecidíssima e eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Se chama Amigo de Deus, do grupo Crianças Diante do Trono. E guardando no coração é aquele versículo que a gente separa
extrai, né, dos capítulos da lição de hoje para você trabalhar com as crianças e trabalhar a questão da memorização. Então diz assim: não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Qual o endereço desse versículo? Jeremias, capítulo 42 e versículo de número 11. Agora vamos lá confeccionar o nosso versículo? Muito bem, você já recebeu as crianças com alegria, com amor, com festa, já cantou? Agora você vai separar um momento para você ensinar o guardando no coração, que é o nosso versículo-chave. E a proposta do versículo de hoje é que você faça ele no formato de um círculo bem bonito. Você pode usar a sua criatividade e você pode fazer em 2 laudas, entendeu? E aí você pode escrever aqui, ó, na primeira parte: não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. E na segunda lauda, a última parte do versículo que diz: eu os salvarei e os livrarei do poder dele. E o endereço do versículo está aqui, Jeremias, capítulo 42, versículo 11, né? E aí você pode preparar este círculo, colar lá no seu quadro, colar num quadro de flanelógrafo, né? Mas aí você sabe, né? Vai ler primeiro na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, mostrar, você pode fazer espada para o ar, quem primeiro encontrar, ler o versículo. Aí depois você vai fazer o quê? Vai explicar palavras difíceis que houver nesse versículo, né? Você pode falar quem era esse rei da Babilônia, né? Qual era o nome dele. E, por último, você faz o quê? Depois de trabalhar repetição, depois de trabalhar memorização, só meninas, só meninos, você faz uma dinâmica. E a dinâmica que está aqui na revista está bem legal, que você pode formar as crianças num grande círculo, colocar uma música, e você pega uma bola e coloca a música. Vai passando a bola. Quando a música parar, quem estiver segurando a bola vai ter que falar todo o versículo, de preferência sem olhar para o visual, e aquele que acertar, ele ganha um prêmio, né? E aí você pode até fazer uma competição, meninos e meninas. Olha, vai ser bem legal esse momento, as crianças vão interagir, elas gostam de aprender esse versículo, desafie elas a aprender versículos desse trimestre, e ao final, né, da última lição, você pode fazer uma competição. Quem mais consegue lembrar dos versículos que aprendeu do livro de Jeremias e também do livro de Lamentações. Faça assim e eu tenho certeza que vai ser bem legal. Agora, sem perder muito tempo, vamos para as orientações importantes. O que a gente precisa fazer para o início da nossa aula? Elabore um cartaz com o nome Baruque, bem grande, e coloque no centro do flanelógrafo. Ao redor do nome, coloque 6 setas apontando para as palavras que se referem a Baruque, como amigo leal, secretário fiel, corajoso, abençoado, perseguido e consolado por Deus. Explique ainda às crianças que Baruque foi alguém muito importante para que as palavras do profeta Jeremias fossem registradas e passadas de geração em geração. Agora eu te convido a acompanhar o Você Sabia, que é a introdução da nossa aula da lição de número 9. Diz assim, olha, acompanha aí. Baruque era um amigo leal e secretário fiel do profeta Jeremias, e o seu nome significa abençoado. Ele era corajoso e sempre apoiava Jeremias, escrevendo as mensagens que este recebia de Deus. Quando Jeremias não pôde entrar no templo, Baruque leu as profecias em um rolo, advertindo a nação de Judá. Isso irritou o rei, que mandou queimar o rolo, e Baruque foi perseguido junto com Jeremias. Deus viu a tristeza e o desânimo de Baruque, que se sentia sobrecarregado com a situação em que se encontravam. Ele foi consolado por Deus ao receber uma mensagem transmitida por meio de Jeremias. Então vamos lá, vamos começar a lição de número 9 e vamos começar pelo Você Sabia, que é a introdução. E aí a gente faz isso de uma forma bem legal, usando quebra-gelos. E aí você pode preparar um personagem muito legal e um boneco para mostrar isso. Quem é esse personagem principal? Baruque. Olha aqui, apresento para vocês o meu amigo Baruque. Ele foi um amigo fiel e secretário fiel de sabe de quem?
de Jeremias. E Deus chamou ele para uma missão muito especial. E aí você pode preparar, se você não tiver esse bonequinho, você vai preparar o quê? Você vai preparar um quadro como este aqui, ó. Você vai preparar o nome e a palavra Baruque. Vai destacar, colocar no quadro de flanelógrafo ou no quadro branco, e você vai colocar ao redor, apontando para o nome Baruque, várias setas que vão indicar quem foi este homem tão importante. Quem ele foi? Ele foi amigo leal, ele foi secretário fiel, ele foi corajoso. Sabe o que significa o nome Baruque? Significa abençoado. Mas também Baruque foi perseguido e ele foi consolado por Deus. E também vamos falar que Baruque ficou muito triste, mas muito triste, porque o rei Jeoaquim pegou o rolo, né, a palavra de Deus, certa vez, e queimou todo aquele rolo. E aí Baruque ficou muito triste, porque ele teve que escrever novamente. Jeremias usava muito Baruque para entregar as mensagens, e ele guardava essas mensagens porque ele queria que essa mensagem passasse de geração em geração. E ele foi alguém muito usado pelo Senhor. E assim como Jeremias, ele também sentia a dor daquela cidade estar sofrendo, daquele povo estar sofrendo por causa dos pecados. Mas ele também recebeu uma mensagem muito especial que o Senhor enviou através de Jeremias, e ele foi consolado. Então, olha, faça assim, mostre Baruque através de um boneco, ou mostre Baruque através dessa proposta, né, que estamos indicando para você aí no Você Sabia, e eu tenho certeza que as crianças não vão esquecer quem foi Baruque. Agora vamos conhecer os tópicos da lição de número 9. O primeiro tópico, o pedido de ajuda, se encontra em Jeremias, capítulo 42. Segundo tópico, o povo recusa o conselho, Jeremias 43 ao 44. E terceiro tópico, Deus é justo com as nações, Jeremias 46 até o capítulo de número 51. E por último, vamos aprender e vamos saber a aplicação ou a conclusão dessa lição de número 9. Agora eu te convido a conhecer os pontos que nós iremos trabalhar nesse primeiro tópico, o pedido de ajuda. Vamos trabalhar número 1. Após a conquista babilônica, a cidade de Jerusalém ficou destruída. O povo que permaneceu em sua maioria era pobre e humilde. Segundo, as pessoas que ficaram em Jerusalém fizeram um pedido para Jeremias, que o Senhor nos diga o que devemos fazer. E terceiro e último ponto, Deus avisou que eles não deveriam desobedecer nem fugir para o Egito. Pedir orientação de Deus é importante, mas é essencial obedecer ao que ele diz. Depois que você fez o quebra-gelo falando de Baruque, né? E quem era Baruque, vamos então entrar propriamente dito na história. E vamos começar falando o que estava acontecendo lá em Jerusalém. O povo já tinha sido levado lá para a Babilônia e a cidade ficou completamente destruída. Mas e aí, foi embora todo mundo? Não, não foi embora todo mundo. O rei da Babilônia era muito esperto e ele levou quem? As pessoas mais importantes, os mais inteligentes, os mais nobres. E ficou em Jerusalém quem? Os mais humildes e os mais pobres. E é por isso que a gente, então, olha, tem aqui essa figura 9.1, que, aliás, você pode encontrar através do QR Code que se encontra na revista do professor. E aqui, ó, nós temos a figura de Jeremias e as pessoas que ficaram ali em Jerusalém, né? Aqui ao fundo você vê a cidade de Jerusalém completamente destruída. O povo que ficou ali procurou Jeremias, queria que ele buscasse ao Senhor e desse a eles alguma palavra. Eles estavam muito carentes, eles estavam desesperados. E por isso nós preparamos, e você pode fazer também isso, prepare essas duas frases. A primeira, que o Senhor nos diga o que devemos fazer. Então o povo chegou lá com Jeremias e fala: Jeremias, por favor, ora, fala com Deus e nos diz o que nós devemos fazer. E em seguida eles fizeram uma promessa. Olha que promessa é coisa séria, né? Sabe o que eles prometeram? Olha aí na segunda frase: Senhor, mostra-nos o que devemos fazer e nós obedeceremos. Está lá em Jeremias capítulo 42, versículo de número 6. Então o povo ficou muito aflito. Eles estavam ali, eles estavam desesperados, mas eles estavam com seu coração muito voltado para o Senhor.
Mas voltado até que ponto? É isso que a gente vai continuar vendo. Será que eles estavam dispostos a obedecer à voz de Deus? E aí vamos ensinar algo muito interessante para as crianças. Mais importante do que você ouvir a voz de Deus é você obedecer. E vamos ver que eles não fizeram isso, eles não obedeceram. Então você pode usar nesse primeiro tópico a figura, né, de 9.1 e pode também preparar essas duas frases. E aí vamos continuar vendo o que vai acontecer no decorrer dessa história. Chegamos então ao segundo tópico, o povo recusa o conselho. Primeiro ponto diz assim: o povo de Judá não aceitou a resposta de Deus, recusaram-se a ouvir o conselho de Jeremias e fugiram lá para o Egito. Deus falou a Jeremias que pela desobediência o povo sofreria no Egito. Jeremias e Baruque foram forçados e com eles. E o terceiro ponto diz: quando desobedecemos a Deus, enfrentamos as consequências. No entanto, o Senhor nos ama e deseja o nosso bem. Segundo tópico da aula de hoje, a lição de número 9, vamos falar que o povo recusa o conselho. Você lembra, né? Eles chegaram diante de Jeremias e perguntaram para ele: fala que nós queremos ouvir e que o Senhor nos diga o que devemos fazer. E qual foi a orientação de Deus? Não fujam para o Egito, por favor. E aí o que o povo fez? Aí a gente tem aqui nessa figura, né? Está aqui Jeremias, o povo foi lá diante deles, crianças, as mulheres, mas ao mesmo tempo que eles prometeram, né, cumprir tudo aquilo que o Senhor dizia para eles fazerem, eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? De recusar aquilo que eles ouviram da parte do Senhor. E eles decidiram então fugir para o Egito. Mas aí Deus alertou eles através de Jeremias: olha, se vocês fugirem para o Egito, vocês vão sofrer guerras, vocês vão sofrer fome, vocês vão sofrer muito lá naquela terra. Mas eles não quiseram ouvir, até chamaram Jeremias de mentiroso, gente. E aí vamos mostrar isso, né, para as crianças, que Jeremias falava da parte de Deus. Mas o povo não prometeu fazer tudo aquilo que o Senhor disse? Mas aí eles recusaram, eles forçaram Jeremias e Baruque a ir junto com eles lá para o Egito. E aí você também pode preparar, sabe o quê? 3 cartazes como esse. E aí a gente vai mostrar para as crianças, né, como foi que isso aconteceu. No primeiro cartaz você vê aí, acompanha comigo, o povo de Judá. O que o povo de Judá fez? Prometeu obedecer, só que ele não aceitou a resposta de Deus, abandonou e decidiu fugir para o Egito. Qual foi a consequência dessa escolha de não ouvir a voz de Deus? Vamos falar a respeito da desobediência, que a desobediência é pecado contra Deus, gera consequências e uma outra coisa gravíssima, o castigo é a morte. E o terceiro cartão, vamos falar de uma promessa: o Senhor nos ama, Ele deseja o nosso bem, devemos buscar a direção e segui-la, e Ele cumpre o que promete. Então, o ponto principal desse segundo tópico é que o povo ouviu a voz de Deus, mas em seu coração se recusou a obedecer a palavra do Senhor. E você pode, inclusive, abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 6, e versículo de número 23, e ler para as crianças, que diz assim, olha: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E vamos ensinar para as nossas crianças que quando nós pecamos, temos uma consequência. Qual é a consequência? O pecado. E o pecado gera morte. Mas o contrário, quando nós obedecemos a voz de Deus, qual é a consequência? Isso vai gerar em nós a vida eterna. Nós nunca iremos morrer. Ensine, olha, sério, mas ao final ensine com alegria, falando para as crianças: ei, o Senhor te chamou para obedecer. Não seja como o povo de Judá, que se recusou e desobedeceu à voz de Deus. Combinado? Faça assim. Terceiro e último tópico, finalzinho da lição de hoje, vamos encerrar também com chave de ouro. Diz assim: Deus é justo com as nações. Primeiro ponto, Jeremias recebeu mensagens de Deus para outras nações. Judá, Babilônia, Egito, Moabe e outras nações seriam julgadas.
No Egito, o povo de Judá se envolveu com a adoração dos ídolos egípcios, o que deixou Deus muito chateado. O Senhor prometeu restaurar o seu povo no tempo certo. Ele governa sobre o mundo inteiro e não se esquece dos que fazem o bem. Terceiro e último tópico dessa lição maravilhosa, vamos falar que o Senhor usou a vida do profeta Jeremias também para falar algo específico para as nações, que elas seriam julgadas por causa dos seus pecados, principalmente por causa da idolatria. E que nações seriam essas que seriam julgadas? Judá, Babilônia, Egito, Moabe e outras nações, elas seriam julgadas por causa dos seus pecados, porque elas não se arrependiam das suas maldades, e principalmente por causa que no tempo em que o povo decidiu ficar lá no Egito, eles começaram a adorar outros ídolos. Olha aqui a figura de número 9.3, está aqui, ó, mostrando o povo adorando os ídolos egípcios, né? Eles não decidiram fugir lá para o Egito e, como consequência disso, eles começaram a fazer o quê? Ao invés de adorar ao único Deus, começaram a adorar vários outros deuses. E o Senhor, né, falou que não, isso não estava certo. E usou a vida de Jeremias para falar isso ao povo e também para falar às nações. E aí, você sabe, né, que também Baruque escrevia e ele lia as mensagens do Senhor para o povo. E quando Baruque pegou aquela mensagem e ele começou a ler para o povo, ele chorou e ele sofreu por causa que o povo estava em pecado. E por algum momento ele quis desistir, porque o povo, olha, se recusava a ouvir a mensagem do Senhor. Mas Deus disse que ele não deveria desistir, ele deveria continuar com a sua missão. E todas aquelas nações, no tempo do Senhor, elas seriam julgadas por causa de todas as suas maldades. E é legal, né, que você possa ter na sua sala de aula um globo como esse, maior ou menorzinho como esse, leve para as crianças, senão você pode também preparar esse visual que preparamos aqui, né, em formato de um círculo com o nome das nações. E assim você vai encerrar esse terceiro e último tópico dessa aula. E para fechar tudo, vamos concluir falando o quê? Mesmo que tenhamos medo e achamos que sabemos escolher o melhor caminho, precisamos aprender a confiar em Deus. Quando oramos, lemos a Bíblia e ouvimos conselhos de pessoas que seguem ao Senhor, estamos buscando sua direção. A obediência a Deus sempre traz paz, proteção e bênçãos para as nossas vidas. Muito bem, você fez a conclusão ou a aplicação, orou com as crianças, faça o apelo, pergunte se há crianças na sua sala de aula que precisa receber Jesus aqui no seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. Em seguida, você pode pegar a revista do aluno, é interessante que cada criança tenha a sua revista e aí você vai guardar e ao final do trimestre você vai entregar para essa criança. E aí, olha, temos 4 atividades na lição de número 9. Você acompanha aqui comigo a atividade de número 3 e a atividade número 4, né? Na número 3, eles vão ter que escrever dentro dos 2 círculos o nosso versículo-chave de hoje. E aqui, por último, né? O que foi que aconteceu lá com o povo de Judá, né? Que se recusaram a ouvir a voz de Deus. E aí eles vão ter que ir marcando aqui e depois pintar a figura. Então é bem legal, é bem interessante. Sabemos que há crianças dentro dessa faixa etária que ainda não sabe ler ou escrever corretamente, e aí é muito legal que você possa sentar ao lado dela e realizar, ajudar ela a atividade, tá bom? Que Deus te abençoe, querido professor, uma boa aula para você nesse domingo e que Deus continue te usando. Vou ficando por aqui e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!